Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. E hoje a gente vai partir para outro segmento da geometria. A gente já trabalhou muito, mas muito mesmo, da geometria plana, cálculo de áreas, medidas e suas transformações. Trabalhamos até com triângulos, professor. Lembro também que o senhor apresentou para a gente os valores pitagóricos lá, ao trabalharmos com o Teorema de Pitágoras. E hoje, professor, que geometria é essa? Não é a mesma, não? Não. Hoje a gente vai trabalhar a geometria espacial, que é aquela que passa a trabalhar, professor, com os sólidos geométricos, com as famosas figuras 3D. Como assim, professor? Se eu pegar uma folha de papel, professor, eu tenho ali uma figura 2D. O que é esse D, professor? Duas dimensões. Quando eu falo esse negócio de D, professor, só vem na minha cabeça os filmes, professor, no cinema, que tem aquele negócio de usar aquele óculos colorido lá. Aquele todo coloridinho, professor, que diz que é para a gente ver o filme 3D. Tem relação? Todas as relações possíveis. O que é um filme 3D? Professor, estou olhando aqui para a minha tela. Eu tenho o comprimento da tela, eu tenho a altura da minha tela. Aqui eu já tenho quantas dimensões? Tem duas dimensões, professor. E o que é o 3D? É a terceira dimensão, que é aquela que você se espanta lá, que vem a imagem, vem para cima de você. A imagem é a terceira dimensão. Então, a análise da geometria espacial, professor, é a análise das figuras, ou melhor, dos sólidos geométricos de 3 dimensões. Basicamente, o que está associado, professor, a essas figuras, principalmente, é o cálculo do seu volume. Mas, hoje, a gente vai estar reconhecendo, definindo, professor, e entendendo que, igual como é a figura plana, igual como temos no polígono os seus elementos, na figura espacial não será diferente. Vem cá comigo, já dando bom dia aqui. Bom dia, grande Gabriel. Bom dia, professora Fátima. Bom dia para você que está em casa acompanhando a gente aqui pelo canal Educação e para você que também está na escola. Vem cá comigo, olha na tela de vocês. Geometria espacial, conteúdo poliedros. Hoje é a parte introdutória. É aquela parte que é tranquila, professor. Tem conta? Tem. Então não é tranquilo. Não, mas são contazinhas simples que com certeza vocês vão desenrolar tranquilamente. O que a gente vai fazer, professor? Primeiro, fazer a definição. Você lembra o que é polígono? Você lembra o que é polígono? E, professor, sua última aula o senhor falou disso aí mesmo. Polígono é a união de poligonais fechadas simples, professor. Eu lembro disso aí mesmo. O senhor pediu para a gente classificar as poligonais em abertas, fechadas, simples, não simples. Lembrou? Última aula, eu acredito que foi a última aula. Nós exercitamos sobre isso, professor. Onde o senhor pediu que nós aprendêssemos a nomenclatura dos polígonos. Ou seja, nomenclatura e quantidade de lados. Triângulo, 3 lados. Quadrilátero, 4 lados, pentágono, 5 lados, 6 lados, hexágono, e aí vai. Tem que saber o nome dos polígonos para entender o que a gente vai trabalhar agora? Tem. E, professor, polígono, eu lembro o que é um polígono e o que é um poliedro. Gente, de forma simples, um poliedro na linguagem matemática são sólidos geométricos limitados por polígonos. Ou seja, traduz de forma fácil para mim, professor. Poliedro é um montão de polígonos junto, formando uma figura maior, uma figura de 3 dimensões. Professor, me dá um exemplo, só se for agora. Olha esse primeiro exemplo aí, dá uma olhada na telinha. Você pode dizer, que figura é essa, professor? Para mim parece uma caixa de papelão, professor, até na cor ali está aparecendo. Professor, aquilo ali é um cubo, professor, aquilo ali é um paralelepípedo. Prof, o cubo ele é um poliedro? É sim, gente. Por quê? Porque ele está formado por um montão de quadrado, professor. Ele é formado por um montão de quadrado. Ou seja, professor, se eu tiver só um quadrado, eu tenho um polígono. Se eu tenho um monte de quadrados, ou melhor, um monte de polígonos, seja eles qual forem, professor, se eu tenho um montão de polígonos juntos formando uma mesma figura, eu tenho ali um sólido geométrico. Eu tenho ali um poliedro. E isso, Gabriel, cubo mágico. Quem não brincou já? Estava na moda até um certo tempo aí, estava na moda demais. Todo mundo queria um cubo mágico. Nunca consegui fazer aquele negócio ficar da mesma cor. Pensa no negócio difícil, não? Dá para mim não. Professor, é só esse aí que é poliedro? Não, gente. Olha a definição.
de forma fácil, professor. Poliedro, ele é formado por um montão de polígono. Nesse caso, especificamente, eu tenho que o cubo ele é formado por um único tipo de polígono. Ele é todo formado por quadrados. A primeira coisa que vai mudar, gente, é que na geometria plana, cada um desses quadrados, professor, é um polígono. Na geometria espacial, cada um desses polígonos passam a ser chamados de faces. Então, eu olhando para esta figura, eu posso dizer para você que eu tenho faces quadrangulares. Eu tenho faces quadrangulares, porque a figura é toda feita de quadrado. Mas o poliedro, gente, ele não precisa necessariamente ser formado pelo mesmo tipo de polígono. Eu posso ter o poliedro formado por polígonos diferentes. Como assim, professor? Olha essa segunda imagem. Se eu perguntasse para vocês quais são os polígonos que vocês estão enxergando, com certeza você ia dizer para mim, professor, nessa figura, eu estou enxergando triângulo e eu estou enxergando quadrado. Confere? Confere. Sabe o que é que você faz agora? Você conta para mim. Quantos triângulos você está enxergando aí? Quantos quadrados você está enxergando? A princípio, quando eu pedir para você contar, eu quero que você analise a figura de forma externa, somente a parte externa da figura, não a parte interna. Então, analisando-se a parte externa, você vai dizer ali, professor, eu estou enxergando exatamente 4 triângulos e estou enxergando 5 quadrados, professor. 4 triângulos e 5 quadrados. Só que agora eu vou dizer que eu estou enxergando faces. Como a figura é 3D, como eu estou analisando geometria espacial, quaisquer uma dessas figuras que compor, professor, este sólido, é chamado de faces. Então, ali, professor, eu tenho faces de 3 lados, eu tenho faces triangulares. E eu tenho faces de 4 lados, eu tenho faces quadrangulares. Ah, entendi, professor. Então, aquele poliedro lá, professor, ele é formado por faces triangulares, quantas? 4. E é formado por faces quadrangulares. Quantas? 5. Ah, professor, então meu trabalho é reconhecer as faces, o tipo e contar. Até agora, sim. Não é fácil o conteúdo? Professor, mas não é só isso. Olha essa outra aí. Professor, ali também é um poliedro, figura bonita, parece uma bola. Mas se eu perguntasse para você, olhar, você está vendo polígono ali, professor, na sua formação? Deixa eu ver ali. Professor, tem. Eu estou vendo ali que aquela figura ela é formada por triângulos. Está correto? Tá. Agora deixa eu te perguntar, quantos triângulos? Ah, professor, o senhor força as amizades. Eu não estou enxergando a parte de trás. Ixi, mas e se eu perguntar? Se eu quero saber quantos triângulos tem ali, como é que nós vamos fazer para achar aquela quantidade de triângulos? Eu já irei apresentar para vocês uma relação matemática bem simples de ser resolvida, de ser desenvolvida, onde ela vai estar me ajudando a resolver esta e outras perguntas. Tipo, eu estou perguntando para você ali, quantos triângulos tem naquela figura? Você vai dizer para mim, professor, dá de eu contar mais ou menos ali a parte frontal, mas atrás eu não sei, professor, quantos tem. Eu só posso lhe afirmar que aquele poliedro, ele é formado por faces de que tipo? Professor, é formado por faces triangulares. Deixa eu colocar mais alguns exemplos para vocês. Isso, Gabriel. Olha esse outro aqui. Como eu falei para vocês, a ideia central da definição é você entender que um poliedro é aquela figura formada por um monte de polígono, que pode ser de um mesmo tipo ou pode ser de tipos diferentes. Nesse último exemplo que acabou de aparecer na telinha, você percebeu que este poliedro ele não é formado pelo mesmo tipo de polígono, ele é formado por 2 tipos de polígono. Você consegue perceber comigo que naquela figura nós temos quadriláteros e nós temos triângulos. Eu poderia até estar fazendo a mesma pergunta para vocês. Quantos quadriláteros, quantos triângulos? Professor, não dá para contar assim não, porque eu não sei como é que é a figura lá atrás. Mas eu posso lhe afirmar que esse poliedro, ele possui faces triangulares e ele possui faces quadrangulares. Já já a gente vai estar aprendendo a contar e se não der para contar, nós nos utilizaremos de uma relação matemática. Olha mais 2 exemplos de poliedros, professor, um mais bonito do que o outro. Esse aí, Gabriel, é que eu acho parecido com uma joia, um cristal, professor. Professor, aquele ali do meio abaixo, né, professor? Bem na parte central, está na cor azul escuro.
Acho que é azul, roxo, sei lá. Azul, para mim tá azul aqui, professor. Ali, professor, ele é formado todo por um mesmo tipo de face. Você está vendo que ele é formado todo por triângulos? Peraí, professor, então significa dizer que ela pode ser formada pelo mesmo tipo de polígono ou por dois tipos? Não. Eu posso ter figura formada por 4, 5, 6, por vários tipos de polígono. Olha o último exemplo. Você já consegue perceber quantos tipos de polígono nesta última imagem, neste último poliedro? Olha a galerinha de Assunção do Piauí chegando. Bom dia, Assunção do Piauí. Chat IPTV ao vivo, fique à vontade para participar. Professor, ali eu enxergo triângulo, ali eu enxergo, professor, quadrado, ali eu enxergo, professor, polígono de 5 lados. Ah, professor, por isso que o senhor mandou eu aprender os nomes, não foi? Isso. Uma coisa interligada à outra. Professor, um polígono de 5 lados é um pentágono. Um polígono de 4 lados é um quadrilátero. Professor, não é quadrado, não? Pode até ser, mas somente se esse quadrilátero tiver lados e ângulos iguais. Professor, então, se eu tiver um polígono de 4 lados, eu falo quadrilátero. E posso até chamar quadrado se eu já tiver certeza que os lados são iguais. Então, naquela figura tem triângulo, polígono de 3 lados, tem quadrilátero, polígono de 4 lados, e tem pentágono, polígono de 5 lados. Como é que eu vou, professor, falar? Porque o senhor disse que muda, não é? Naquela figura eu tenho faces. Eu não vou falar que eu tenho o polígono, eu tenho faces. De que tipo? Eu tenho faces triangulares, eu tenho faces quadrangulares e eu tenho faces pentagonais. Prof, e agora, como é que eu faço para contar? O senhor estava falando para mim agora há pouco, professor, que tinha que contar. Eu tenho duas formas, professor. Tem hora que eu tenho a imagem e é possível que nós reconheçamos a quantidade de faces total que esse poliedro possa vir a ter. Além das faces, existem outros 2 elementos que também nós necessitamos identificar em cada um desses poliedros. Deixa eu colocar um exemplo para vocês. A bola, né, Gabriel? Mas a bola mesmo é uma esfera, né? Mas ela se assemelha muito a um dos poliedros que a gente vai estar demonstrando para vocês. Olha esse exemplo que eu acabei de colocar aí na telinha de vocês. É um poliedro? É, professor, lógico que é. Por que é um poliedro? Porque ele é formado todo ele por polígonos, que pode ser de um mesmo tipo ou pode ser de tipos diferentes. Então, se você que está acompanhando a aula, eu viesse a perguntar para vocês, quais são os polígonos que vocês estão enxergando? Professor, olha, ali eu estou enxergando polígono de 6 lados, que é a base de baixo e a base de cima, né, professor? Ou seja, eu estou enxergando 2 faces de 6 lados, ou seja, onde o polígono que representa essas faces são polígonos de 6 lados. Como que é o nome do polígono de 6 lados? Lembre aí, tem que lembrar, professor? Tem. Um polígono de 6 lados, professor, ele é um hexágono. Então, eu já posso dizer que nesta figura eu tenho faces hexagonais. Eu também estou vendo nesta figura, professor, que existem quadriláteros, que são polígonos de 4 lados. Então, eu posso dizer nesta figura que eu tenho faces quadrangulares. Qual que é o teu papel? Se eu te perguntasse, quantas faces este poliedro tem no total? Professor, no total, faces, conta ali para mim, professor. O senhor vai ter, professor, tem uma face em cima. Cada polígono, é só você entender que cada um dos polígonos que você enxergar é uma face. Então, naquela figura, nós vamos ter um total, professor, de 8 faces. 8 faces não, faces, Gabriel. Face, eu até li faces. Faces, tira esse acento, face, só face. Professor, eu tenho 8 faces. Isso, professor, 8 faces. Dessas 8 faces, eu estou lendo faces. Tu botou, Gabriel, faces aí, estou acabando lendo. Dessas 8 faces, 2 delas são hexagonais e 6 delas são quadrangulares. Perfeito. Eu lendo aqui e lendo fáceis aqui. Acontece, Gabriel. Professor, quais são os outros elementos que eu tenho que está identificando? Faces, você já entendeu, né, professor? Todo e qualquer polígono que fizer a formação deste poliedro é uma face. Vocês já contaram para mim, professor, tem 8 faces.
Agora, duas coisas que são comuns a polígonos e poliedros. No polígono, cada linha que forma o meu polígono recebe o nome de lado. Então, em um polígono eu tenho lados. Em um poliedro, este lado muda o nome. Mas é a mesma coisa, gente. A diferença é que quando eu olho cada polígono sendo, professor, analisado de forma individual, eu tenho lados. Já na figura, no poliedro formado, cada lado desse recebe o nome de arestas, professor. Cada linhazinha dessa recebe o nome de aresta. Qualquer uma das linhas, professor, qualquer uma dessas linhas são arestas. Então, eu já poderia pedir também para você que está acompanhando a aula, quantas arestas eu tenho neste poliedro? Professor, eu posso contar? Se você tiver a imagem, pode sim. Professor, então eu vou ter lá em cima, se eu tenho 6 arestas em cima, se eu tenho 6 arestas embaixo. Diga uma coisa, professor, aquele pontilhado lá também é aresta? Aquele pontilhado lá também é aresta, tá bom, professor? Tá pontilhado que é para a gente poder ter assim uma visão 3D, professor. Conseguir enxergar a parte de trás desta figura. Professor, agora a única nomenclatura que permanece a mesma, tanto na geometria plana quanto na geometria espacial, professor, são os pontos de encontro dos lados, os pontos de encontro das minhas arestas. Eu estou falando dos meus vértices, professor. A união de 2 vértices consecutivos determina, aliás, a união de 2 arestas, perdão, me expressei errado. A expressão de 2 arestas determina para mim um vértice. Aí você pode contar para mim também? O professor já botou tudo, Gabriel? 12 vértices, 8 faces, 18 arestas? Professor, se eu contar, já contaram, eu vou ter 12 vértices. Show, Gabriel. Eu vou ter, professor, exatamente 8 faces e eu vou ter, professor, se eu contar todas as linhas, nós vamos ter exatamente 18 arestas. Essa parte está fácil. Esses 3, vértices, faces e arestas, são os elementos de qualquer poliedro. Professor, mesmo que seja aqueles grandão, que parece aquela joia, todo poliedro tem vértices, tem faces, tem arestas. O que são as faces? São os polígonos que compõem este poliedro. O que são as arestas? São os lados de cada um desses polígonos. E o que são os vértices? Professor, os vértices é a mesma coisa lá da geometria plana. São todos os pontos de encontro de cada uma dessas arestas. Professor, eu acho que eu entendi, mas tipo assim, aqui eu estou vendo a minha figura, eu consigo, professor, contar. E se eu não tivesse a figura, professor, tipo aquela imagem anterior que o senhor mostrou para mim, o senhor pediu assim, me diz quantos triângulos tem lá atrás. Aí você disse para mim o que? Ah, professor, eu não consigo calcular porque eu não estou vendo o que tem lá atrás daquela figura. E se simplesmente eu não tivesse a figura? Eu só tivesse o enunciado, onde eu te explicasse, professor, que a figura em questão, o poliedro em questão, ele é formado por tantas faces de um tipo e por mais tantas de outro. Como é que a gente conseguiria achar quantidade de vértices, quantidade de faces, quantidade de arestas? Com o auxílio dessa fórmula que eu acabei de colocar aí. Anota aí no teu caderninho. A gente vai usar ela muito mesmo. É a famosa relação de Euler. A relação de Euler trabalha especificamente com os 3 elementos de um poliedro. Perceba lá na leitura. A relação de Euler diz para mim que a quantidade de vértices de um poliedro somado à quantidade de faces é sempre igual à quantidade de arestas mais 2. Quantidade de vértices mais quantidade de faces é sempre igual à quantidade de arestas mais 2. E quando que eu vou utilizar essa relação? Sempre que você conhecer 2 dos elementos de um poliedro. Conhecendo-se 2 de seus elementos, para achar o terceiro, é só fazer a aplicação dessa relação de Euler. Vamos criar algumas situações para você entender quando que eu vou precisar utilizar? Porque se eu tiver a imagem, eu conto. Posso? Pode. Deixa eu deixar uma coisa clara para vocês, deixa eu ver se vocês vão lembrar daqui a pouquinho. Na hora que eu for contar, professor, a única coisa que eu posso contar, se a figura estiver planificada, vocês lembram o que é uma figura planificada? Se ela estiver toda aberta,
A única coisa que eu posso contar são as faces, se a figura estiver aberta. Você imagina uma caixa de sapato, você abrir ela todinha, deixar ela numa superfície plana, a única coisa que eu posso contar são as faces. Mas eu vou trazer uma situação para você. Olha esta situação, professor. Este aqui é o poliedro que eu acabei de apresentar para vocês. Você foi super rápido, calculou comigo, não é isso, Gabriel? Vértices, faces e arestas. Foi super rápido. Só que o que acontece, professor? Pode ser que ao invés de eu te dar a figura que vocês estão visualizando, eu te dê só o contexto. Que é os alunos dizem assim para mim, ô professor, faz a questão com as figurinhas que eu acho mais fácil, mas nem sempre a figurinha, como vocês colocam para mim, vai estar disponível. Eu digo assim, cara, apaga aí, vai embora a figurinha, show, vai-se embora, apaguei. Ela sumiu, ficou só o contexto. E agora, como é que a gente se vira, professor? Tranquilo. Vamos ler aqui, professor, e vamos ver quais foram as informações que ele já passou para a gente. Lê comigo, não tenho a figura. Não. Ele vai pedir, lógico, para você dizer quantos vértices, quantas faces e quantas arestas tem este poliedro. Lê comigo lá. Ó. Qual a quantidade de vértices, qual a quantidade de vértices, de arestas e de faces de um poliedro limitado por 6 faces quadrangulares. Agora, é aqui que eu quero que vocês aprendam a nomenclatura. Ele disse que a figura é formada por 6 faces quadrangulares. Você tem que entender o que, professor? O tipo da face. Porque eu tenho que saber quantos lados tem o polígono que representa cada uma dessas faces. Por isso que nós apresentamos primeiramente polígonos para vocês que vocês aprendessem a nomenclatura de cada um deles. Então, quando eu digo que eu tenho 6 faces, eu estou dizendo que eu tenho 6 polígonos. Quadrangulares, polígonos estes de 4 lados. Agora, como é que eu escrevo matematicamente falando 6 faces quadrangulares? Eu escrevo assim, gente, 6, eu boto 6, faces, eu boto F. 6F. Ah, entendi. 6 faces, eu boto 6F. Tá. Só que ele disse que as faces, professor, são faces quadrangulares, professor. Ele disse que as minhas faces são faces quadrangulares. Quadrangular quer dizer que o teu polígono que representa essa face tem quantos lados? 4. Então, eu vou escrever 6F4. Eu boto esse 4 pequenininho ali do lado do F, só para te dizer que a figura tem 6 faces quadrangulares. Além dessas 6 faces quadrangulares, ele disse que também tem 2 faces. Eu já escrevo 2F. 2 faces de que tipo? De quantos lados? O tipo, gente, é a quantidade de lados. 2 faces hexagonais. Hexágono é um polígono de 6 lados, professor. Então, eu vou escrever 2F6. Vocês entenderam? A parte do quadrangular lá, professor, o senhor botou 4. A parte do hexagonal, o senhor colocou 6. Então, se eu vou representar numa linguagem matemática 6 faces quadrangulares, eu escrevo 6F4. Se eu vou representar numa linguagem matemática 2 faces hexagonais, eu escrevo 2F6. Ah, professor, até aí tudo bem. E agora? Se eu te perguntasse quantas faces eu tenho ao todo neste poliedro, professor, era só o senhor juntar. 2 faces hexagonais mais 6 faces, professor, quadrangulares, eu só vou somar aqui, ó, 2 faces com 6 faces, o senhor tem um total de 8 faces. Foi fácil, não foi? Tá, professor. E como é que a gente faz agora para achar arestas? É aqui que a gente vai explicar devagarzinho um detalhe para você. A partir da quantidade de faces e o tipo de cada uma delas, nós conseguimos chegar nas arestas. Deixa eu fazer para você visualizar. Professor, então a figura em questão tem 6 faces quadrangulares. Só anotou agora há pouco para mim, eu escrevo 6F4. A figura tem 2 faces
hexagonais, que eu escrevo 2F6. Então, com essas duas informações que nós simplesmente lemos no contexto, eu já posso afirmar, juntando, que a figura em questão tem um total de 8 faces. Dessas 8 faces, 6 delas de 4 lados, 2 delas de 6 lados. Agora, o que eu quero que vocês entendam é que, a partir da quantidade de faces e o tipo, eu tenho como chegar na quantidade de arestas. E essa quantidade de arestas a gente vai sistematizar, a gente vai padronizar. Você não tem 6F4 lá? Tenho, professor. Você não tem 2F6? Esse 6F4, ele está dizendo para a gente que eu tenho 6 quadriláteros. Ou seja, se eu te perguntasse nesses 6 quadriláteros, quantos lados eles teriam ao todo? Professor, seria 6 quadriláteros vezes 4 lados cada um. Mas eu também tenho 2 hexágonos, professor. Quantos lados eu tenho ao todo em 2 hexágonos? Seriam 2 hexágonos de 6 lados. Professor, então, para a gente achar esta, o senhor vai pegar, professor, a quantidade de faces e multiplicar pelo tipo. O senhor vai pegar a quantidade de faces e multiplicar pelo tipo. E o resultado desta conta, sempre dividir por 2. Por quê, professor? Mais à frente você vai entender. No momento eu quero só sistematizar. Você está vendo que para achar a quantidade de arestas, a gente pega a quantidade de faces e o tipo. Eu tenho lá 6 faces de 4 lados, vai ficar 6 vezes 4, e eu tenho 2 faces de 6 lados, vai ficar 2 vezes 6. Multiplico 6 vezes 4, mais 2 vezes 6, e o resultado simplesmente divide por 2. Faz a conta para a gente ver aí, professor. Vai ficar, professor, 6 vezes 4, 24, somado com 2 vezes 6, que dá 12. 24 mais 12 dá 36. 36 dividido por 2 dá 18. Vocês entenderam? Então, professor, peraí. O senhor achou a quantidade de faces, o senhor achou a quantidade de arestas. Está faltando um dos elementos do poliedro. Está faltando o senhor achar a quantidade de vértices. Aí eu lembro que o senhor falou que tinha uma formulazinha que trabalhava com os 3 elementos. Falei mesmo. O senhor apresentou para a gente a famosa relação de Euler, que trabalha basicamente com esses 3 elementos do poliedro. E eu disse para vocês o seguinte, caso nós conheçamos 2 de seus elementos, para achar o terceiro, é só substituir os 2 que nós já temos nessa relação. Professor, a relação de Euler, repete comigo, é V mais F é sempre igual a A mais 2. Para que não cause nenhum tipo de confusão, dependendo do seu livro, dependendo da pesquisa que você faça na internet, vocês podem observar essa mesma relação escrita de uma forma diferente, porém, a mesma relação. Alguns livros colocam que a relação de Euler é escrita na forma V menos A mais F igual a 2. Eu prefiro escrevê-la desse jeito, eu acho que dá menos trabalho. Acho que é só impressão minha. Professor, como é que eu vou usar essa fórmula? Gente, você não já achou o F ali? Você não já achou o A, que é 18? Já, professor. Já achei o F, que é 8. Então, no lugar do F, eu boto 8. Já achei o A, que vale 18. Então, no lugar do A, eu boto 18. Eu só vou repetir a minha letrinha V, professor. Vai ficar V mais 8 é igual a 18 mais 2. Vou fazer a minha conta. Professor, vai ficar 18 mais 2 dá 20, né? 18 mais 2 dá 20. Aquele 8zinho passa para o outro lado subtraindo. Professor, a quantidade de vértices vai ser exatamente igual a 12. A aplicação da relação de Euler vai gerar para você uma pequena equação do primeiro grau. E você vai perceber nos exemplos que se seguem que o raciocínio não muda, o raciocínio é sempre o mesmo. Então, eu posso ter a figura, se eu tiver a figura, eu posso contar. Eu posso contar a quantidade de vértices, quantidade de faces, quantidade de arestas. Se eu não tiver a figura, eu vou para o contexto. O contexto, nesse exemplo que vocês estão visualizando, o professor ele disse que o poliedro em questão era formado por 6 faces quadrangulares e 2 hexagonais, e eu fui desenvolvendo. Deixa eu colocar outra situação para vocês, uma maior. Olha esse outro exemplo aí, professor. Um poliedro, te dei imagem? Não, professor, deu não. Deu imagem não. E agora? Não dá para contar, vamos para o contexto. Um poliedro possui
Ó, deixa eu pegar aqui a canetinha. 5 faces triangulares. Você já vai anotando. Como é que eu escrevo em linguagem matemática 5 faces triangulares? 5 faces triangulares é de 3 lados. Olha como é fácil. Além dessas 5 faces triangulares, também tem 5 faces quadrangulares. Aí você tem que saber o tipo dela. Se é de 3 lados, se é de 4 lados, se é de 5, se é de 6, de acordo com a nomenclatura. Professor, vai ter também 5 faces quadrangulares. E tem também, professor, uma face pentagonal. Aí você tem que lembrar, pentagonal, professor, é de 5 lados. Só corrige ali, Gabriel, você botou 5F5, é 5F4. Professor, então aqui vai ser 1F5. Professor, aqui são todas as faces deste poliedro? São. Ele disse que tem 5 faces de 3 lados, são 5 faces de 4 lados e uma face de 5 lados. Eu já posso dizer que esse poliedro tem um total de quantas faces? Professor, se eu tenho um total de 11, você tem um total de 11 faces. Professor, a partir da quantidade de faces e do tipo, o senhor tem como achar a quantidade de arestas? É, professor? Tem. Professor, você não tem 5 faces de 3 lados? Passa o traço, divide por 2 logo. Já coloca. Deixa eu só ajeitar esse 2 aqui. 2 grande da perna grande. Professor, dividido por 2. Ficou melhor. 5 faces de 3 lados. Você vai fazer 5 vezes 3. Mais, professor. 5 faces de 4 lados. 5 vezes 4. Mais. Uma face de 5 lados é 1 vezes 5. Vê se você pegou a ideia. Você vai pegar, professor, a quantidade de faces e o tipo e você vai calcular o total de lados que representa o total de faces de cada tipo. Por que o senhor está dividindo por 2 mesmo? Toda vez vai dividir por 2? Toda vez vai dividir por 2. E por que a gente faz isso? Porque quando a gente está analisando 5 vezes 3, a gente está analisando cada polígono de forma separada. Se a gente analisa esse polígono de forma separada, quando a gente for montar, quando a gente for fechar a figura, o lado que está em uma dessas faces vai coincidir com o lado de outra face, de outro tipo de face. Eu tenho que entender que em um poliedro, cada uma das arestas é comum a 2 faces. Cada uma daquelas linhas pertence a 2 polígonos. Então, se eu faço o cálculo lá, analisando os polígonos de forma separada, eu vou estar calculando este total de arestas duplicado. Então, por isso que a gente divide por 2. Professor, fazendo a conta lá, quanto é que vai dar, professor, se eu fizer aqui a conta? Professor, a quantidade de arestas vai ser 15 mais 20... mais 5 dividido por 2. 15 mais 5 dá 20. Com 20, o professor vai dar 40 dividido por 2. Professor, o poliedro possui 20 arestas. Você já percebeu que nós já encontramos 2 elementos do nosso poliedro? Para achar o terceiro, professor, para achar o terceiro fica fácil. Se eu já conheço 2 dos elementos de um poliedro, o terceiro é obtido a partir da relação de Euler. Vou repetir o passo a passo novamente. Você acompanhou direitinho? O poliedro em questão ele tem 5 faces triangulares, 5F3. Ele possui 5 faces quadrangulares, é 5F4, e uma pentagonal, que eu escrevo 1F5. Juntando-se todas essas faces, professor, eu tenho que o total de faces deste poliedro é 11. A partir do tipo de face, da quantidade de face e o tipo, passo lá, A igual tração dividido por 2 logo. Vai ficar 5 faces de 3 lados, 5 vezes 3, mais 5 faces de 4 lados, 5 vezes 4, mais uma face de 5 lados, 1 vezes 5. Faz a conta, professor, está ali, ó, só as multiplicações, faz devagarzinho, dá 40 dividido por 2, quantidade de arestas 20, que eu já tinha calculado agora há pouco com vocês. Agora que eu já conheço 2 de seus elementos, que nós já conhecemos 2 de seus elementos,
nós já sabemos o total de faces e o total de arestas. Para achar o elemento que falta, basta que nós apliquemos a relação de Euler. Repete comigo, V mais F é sempre igual a A mais 2. O professor substitui no lugar do F o 11, no lugar do A o 20, e faz a equação do primeiro grau resultante dessa substituição. Você viu o que foi que eu fiz? Professor, aquele 20 mais 2 vai dar 22, não é? Aquele 2 já é da fórmula, tá bom, gente? Aquele 2 lá já é da fórmula. 20 mais 2 dá 22, aquele 11 que está no primeiro membro vai passar para o segundo membro subtraindo, vai ficar 22 menos 11. Se eu fizer a conta, professor, 22 menos 11 vai dar também 11 coincidentemente. Antes que alguém me pergunte, professor, a quantidade de faces vai ser sempre igual à quantidade de vértices? Não. Nessa situação, uma mera coincidência. Percebeu? Você já entendeu como é que nós vamos trabalhar com a introdução do estudo dos poliedros, como é que nós trabalhamos com os três elementos, como é que nós fazemos para estar encontrando quaisquer um desses elementos, caso eles venham a faltar? Já percebeu também que eu não preciso da figura, e sim da leitura e da interpretação para cada tipo de face, que compõe este poliedro. Professor, olha outra coisa que é interessante, não obrigatório, nós passemos a analisar de um poliedro. Quando nós estávamos na geometria plana, vê se você lembra, eu apresentei para vocês fórmula para o cálculo do número de diagonais de um polígono, eu apresentei para vocês fórmulas para o cálculo da soma dos ângulos internos de um polígono, eu acho que muitos de vocês ainda lembram, vou repetir aqui, a soma dos ângulos internos de um polígono, não poliedro, era SI igual a N menos 2 vezes 180. Professor, essa fórmula, ela calcula para a gente a soma dos ângulos internos de um polígono. Mas o poliedro, ele é formado por um montão de polígono. E ele pode perguntar qual que é a soma dos ângulos das faces de todos os polígonos que compõem este poliedro. Como é que eu iria fazer? Eu posso planificar. Eu posso calcular, analisando, professor, este poliedro de forma plana. Eu poderia separar cada uma dessas faces e calcular separadamente. Como assim, professor? Você percebeu nessa situação que aqui, professor, o senhor tem exatamente 6 quadriláteros e o senhor tem 2. O senhor tem 2 hexágonos. Eu aprendi, professor, que um quadrilátero, a soma dos 4 ângulos internos é 360 graus, professor. Então, a soma dos ângulos internos dos 6 quadriláteros seria 6 vezes 360 graus, professor, que vai dar quanto? Deixa eu ver. 6 vezes 3, 18, dá 1.800. 6 vezes 6, 36. Professor, de quadrilátero dá 2.160 graus. Se eu somar o ângulo dos 6 quadriláteros que estão ao redor, eu tenho 2.160 graus. 2 hexágonos, professor. Professor, um hexágono é um polígono de 6 lados, não é isso, professor? Para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, é n menos 2 vezes 180. Ou seja, a soma dos ângulos internos vai ser 6 menos 2 vezes 180. Vai ser 4 vezes 180, professor, que vai dar exatamente 720 graus. 720 graus, professor. É isso mesmo? 6 vezes 3, 18. 6 quadriláteros, 2 hexágonos. 2 hexágonos. Ah, professor, mas espera aí. O senhor tem 2 hexágonos. Isso aqui é só um hexágono, professor. Então, 2 hexágonos, professor, vai ser 2 vezes 720. Ou seja, os 2 hexágonos totalizam 1.440 graus. Professor, diz uma coisa. Quanto é que vai dar a soma dos ângulos internos de todos os polígonos
que formam este poliedro? É só somar, professor, 2.160 com 1.440, que para este poliedro específico, a soma de todas as faces, a soma de todos os ângulos de todas as faces vai dar quanto? 2.160 com 1.440? Professor, a soma dos ângulos de todas as faces vai dar exatamente 3.600 graus. Isso se eu quiser analisar os polígonos de forma separada, ou seja, analisando ele pelo lado da geometria plana. É um caminho que eu tenho, tá bom? Para achar a soma dos ângulos de todas as faces. Ou eu posso também estar achando a soma desses ângulos com o auxílio de um dos elementos do poliedro. E é mais rápido e é mais prático. Sabe por quê? Se eu perguntasse para você nessa figura, nessa figura ela tem quantos vértices? Professor, dava para contar. Eu estou vendo a figura, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí embaixo tem mais 6, ó. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Professor, o senhor tem 12. O senhor tem 12 vértices. Se eu conheço a quantidade de vértices, eu posso encontrar a soma, professor, de todos esses ângulos que vocês estão visualizando aí, professor. Eu posso encontrar a soma de todos esses ângulos utilizando-se desta relação. A soma dos ângulos de todas as faces deste poliedro é só pegar a quantidade de vértices, subtrair 2 e multiplicar por 360. São quantos vértices mesmo, professor? São 12, professor. 12 menos 2 dá 10. 10 vezes 360 dá o mesmo 3.600 graus. Bem menos trabalho. Professor, e se ele não me desse a figura? Do mesmo jeito. Vocês viram os dois slides anteriores, onde nós achamos a quantidade de faces, achamos a quantidade de arestas, aplicamos a relação de Euler e chegamos na quantidade de vértices. Posso fazer a mesma coisa. Cheguei nessa quantidade de vértices, era só substituir nesta relação. Professor, de poliedro, o que mais eu tenho que aprender? Além de reconhecer e definir o poliedro, reconhecer seus 3 elementos e aplicar a relação de Euler, agora é só treinar. Vem cá comigo, professor. O que é que a gente tem de atividade para a gente desenvolver e esclarecer possíveis dúvidas que ainda venham a existir? Devagarzinho, tranquilo, com a participação de vocês, lógico. Olha a primeira pergunta. Qual o número de vértices de um poliedro que possui 10 faces quadrangulares, professor? Olha só. Professor, ele já disse que tem o poliedro em questão, tem 10 faces quadrangulares, professor. Como é que eu escrevo 10 faces quadrangulares? 10F4. Tem algum outro tipo de face que compõe este poliedro? Não, professor, não tem não. Então, aí já é o meu total de faces? Já, professor. Já é o teu total de faces. Só tem 10 faces quadrangulares, teu poliedro possui 10 faces. A partir da quantidade de faces e do tipo, nós conseguimos chegar na quantidade de arestas. Eu não tenho 10 faces de 4 lados? 10 faces de 4 lados totalizaria 40 lados. Totalizaria 40 arestas. Só que isso eu analisando esses quadriláteros separadamente. Quando eu fecho, quando eu monto a figura, a gente já entendeu que cada um desses lados ele é comum a 2 faces, professor. Cada uma dessas arestas, porque a linguagem correta que eu tenho que me utilizar não é mais lado. Como é geometria espacial, eu não falo lado, eu falo agora aresta, professor. Então, eu teria basicamente duplicado, não é, a quantidade de arestas se eu analisar esses polígonos separados. Então, professor, o senhor vai pegar lá, professor, a quantidade de arestas, passa o traçozinho já dividido por 2, vai ser 10 faces de 4 lados, vai dar 10 vezes 4, dividido por 2 vai dar 40, dividido por 2, professor, que vai dar exatamente 20 arestas. Você já percebeu que nós achamos 2 dos elementos? Para achar o terceiro, lembrou, não é? Relação de Euler, professor. Professor, todas as questões vão seguir o mesmo raciocínio? Todas as questões irão seguir
O mesmo raciocínio, V mais F é sempre igual à quantidade de arestas mais 2. Professor, então, V mais 10, 10 faces, não é isso? 20 arestas que nós encontramos, resolve esta pequena equação do primeiro grau, pega lá 20 mais 2, 22, o 10 vai passar para o segundo membro subtraindo, vai ficar 22 menos 10, a gente vai ter que a quantidade de vértices deste poliedro que possui 10 faces quadrangulares totaliza esse 12 que vocês estão visualizando. Foi fácil essa aí, não foi? Professor, coloca mais uma para mim. Olha essa outra aí, professor. Segunda atividade de hoje. Lá, naquela primeira atividade, o poliedro em questão, ele era formado por um único tipo de face. E agora, professor? Isso aí tem muito, professor. O poliedro que a gente está analisando aqui agora, lê comigo, um poliedro convexo possui 9 faces triangulares, professor. Escrevo lá, 9F3. Ele também possui 9 faces quadrangulares. Eu escrevo 9F4. Possui também uma face pentagonal. E, professor, tem que lembrar a nomenclatura, porque se o cara fala face pentagonal, eu, aluno, eu tenho que lembrar que pentágono é aquele polígono de 5 lados. Então, vai ser um F5. E também tem uma face hexagonal. Hexágono, 6 lados, um F6. Tem mais, professor? Tem não. O que é que ele quer? Ele quer que nós encontremos a quantidade de vértices desse poliedro. Professor, se eu já tenho lá as faces por tipo, se eu juntar, eu tenho o total de faces, professor. 9 mais 9 mais 1 mais 1, professor, nós temos um total de 20 faces, professor. Nós temos um total de 20 faces deste poliedro. Até aí tudo bem? Tá, não tá? Beleza, professor, até aí tudo bem. Eu tenho 20 faces. Como é que nós fazemos para achar estas? Pelos tipos de face lá, pelas faces e os seus respectivos tipos. Você não tem 9 faces de 3 lados? Ali, professor, daria 18 lados. 3 vezes, não, 18 não, 27, perdão. 9 vezes 3, 27. 9 faces de 4 lados, 9 vezes 4, 32. Ah, lembrei, o senhor pega logo lá, coloca aresta, passa o traço dividido por 2. 9 faces de 3 lados, professor, é 9 vezes 3, mais 9 faces de 4 lados, 9 vezes 4, mais uma face de 5 lados, 1 vezes 5, uma face de 6 lados, professor, 1 vezes 6. Conta, faz as multiplicações devagarzinho, tranquilo. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. Falei 32 agora há pouco, fala sério. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 6, 6. Prof, faz a soma 27, mais 36, mais 5, mais 6, vai dar 42, 42, 40, 50, 67. Professor, vai dar exatamente, professor, 74 dividido por 2. 74 dividido por 2 vai dar exatamente, professor, 37 arestas. 37 arestas. Ele quer o quê? Arestas? Não, ele quer a quantidade de vértices. Eu já conheço a quantidade de faces, eu já conheço a quantidade de arestas, é só fazer a aplicação da relação de Euler. V mais F, repete aí, V mais F é sempre igual à quantidade de arestas mais 2. Professor, V, aí coloquei no lugar do F o 20, coloquei no lugar do A o 37. Sempre quando nós aplicarmos a relação de Euler, nós teremos uma pequena equação do primeiro grau. Aí isso é somar lá a quantidade de arestas mais 2, vai dar 39, né? Pega o 20 e passa para o lado de lá subtraindo, vai ficar 39 menos 20. A quantidade de vértices vai ser exatamente 19. Parabéns, Gabriel. Show de bola. Vocês entenderam? Tem mais, professor? Tem. Vamos lá, professor. Olha só. Eu já aprendi, professor, a estar trabalhando com poliedros, ou pelo menos estar identificando e calculando número de vértices, número de faces e número de arestas. Agora, outras nomenclaturas também se farão presente dentro deste campo da geometria espacial. Tipo, eu posso perguntar para você, ou no enunciado, eu posso te afirmar
que o poliedro que está sendo analisado, que é o que a gente está estudando agora, ele não é um poliedro qualquer, ele é um poliedro regular. Essa palavrinha regular já acompanha a gente desde a geometria plana, professor. Por quê? Na geometria plana, eu tinha que um polígono, ele é regular, ele é regular quando ele tem todos os seus lados iguais e todos os seus ângulos internos iguais. Isto um polígono. E quando é que um poliedro ele é regular, professor? Um poliedro ele é regular quando todas as faces que compõem este poliedro são polígonos regulares. Veja aí o exemplo que eu vou mostrar, professor, dos 5 poliedros regulares que eu preciso conhecer. Eu tenho ali, professor, o tetraedro regular. Professor, eu posso ter um tetraedro não regular? Pode. Mas, se esse tetraedro ele disser para você que é regular, tetraedro está dizendo para mim que a figura em questão, o poliedro em questão, ele é formado por 4 faces. Regulares significa dizer que essas 4 faces serão do mesmo tipo de polígono e o melhor, o polígono em questão, ele é um polígono regular, ele é um polígono que tem lados e ângulos internos iguais. Então, nesse tetraedro regular, eu posso dizer que as 4 faces que o compõem são triângulos e não são triângulos quaisquer, são triângulos equiláteros, professor. Então, vamos lá. Se o poliedro for um poliedro regular, ele é sempre formado pelo mesmo tipo de face. E cada face, obrigatoriamente, é um polígono regular. Eu tenho aqui o hexaedro regular, eu já posso afirmar que o hexaedro regular é um cubo, professor. Por que é um cubo? Primeiro, se é formado todo pelo mesmo tipo de polígono, professor, pelo fato dele ser regular, o cubo, professor, é aquele que é formado todo por quadrados. Eu disse que tinha que ser, o polígono em questão, tinha que ser regular, professor. Então, o hexaedro regular, ele é formado por 6 quadrados, professor. Olha esse outro também, que aparece em muitas situações, problemas, que é o octaedro. O octaedro, professor, ele é formado por 8 triângulos equiláteros, professor. O dodecaedro, professor. O dodecaedro, ele é formado por exatamente 12, professor. Dodecaedro, prefixo 12 faces. Se ele disse que é regular, o octaedro é regular, o dodecaedro é regular, professor, é porque ele é formado pelo mesmo tipo de face. São 12 pentágonos regulares. E o icossaedro, professor, icosságono, professor, é aqueles mesmos prefixos lá dos polígonos. Icosságono era um polígono de 20 lados. Icossaedro, esse prefixo, está dizendo para mim que eu vou ter 20 faces, eu vou ter 20 polígonos na constituição deste poliedro. Como ele falou que o icossaedro ele é regular, professor, significa dizer que eu vou ter na sua formação 20 triângulos, nem parece a gente olhando para a figura, mas ali eu tenho 20 triângulos equiláteros naquela figura. Sério, professor? Seríssimo, tem 20 triângulos equiláteros naquela figura. Então, professor, o que deve ser observado? O tetraedro são 4 faces triangulares e são triângulos equiláteros. O hexaedro são 6 faces quadrangulares, são 6 quadrados. O octaedro, professor, são 8 faces triangulares, são 8 triângulos equiláteros, professor. Tem também, professor, o dodecaedro. Dodecaedro, professor, são 12 faces pentagonais, são 12 pentágonos regulares. E o icossaedro são 20 faces triangulares, são 20 triângulos equiláteros. Mas, somente se este icossaedro, somente se este dodecaedro for, professor, um poliedro regular. Tudo bem? Então, apareceu a palavrinha regular, você já vem na sua cabeça. É todo formado pelo mesmo tipo de figura.
É todo formado pelo mesmo tipo de figura, pelo mesmo tipo de polígono, e o polígono formador é um polígono equilátero, professor. É um polígono que tem todos os lados iguais. Olha só, mais questões relacionadas à aplicação, reconhecimento e cálculo dos elementos, e já já vai aparecer lá a nomenclatura regular em algumas situações. Lê comigo. O número de vértices de um poliedro convexo possui 12 faces triangulares. Só isso, professor? Só. Não me deu nenhum outro tipo de face. O cara aqui possui 12 faces triangulares. Ele quer que você calcule o número de vértices desse poliedro que possui 12 faces triangulares. Professor, vamos anotar aqui. Como é que eu escrevo 12 faces triangulares? Está anotado. 12F3. Tem algum outro tipo de face? Não, professor. Então, aqui já representa para mim o total de faces. O poliedro em questão tem 12 faces. A partir, professor, da quantidade de faces e do tipo, a gente calcula a quantidade de arestas, que é só dividido por 2. São 12 faces de 3 lados. 12 vezes 3 vai dar 36 dividido por 2. Professor, o seu poliedro em questão possui exatamente 18 arestas. Então, eu já tenho a quantidade de arestas, eu já tenho a quantidade de faces. Agora, professor, é só o senhor aplicar a relação de Euler. Repete comigo, V mais F é sempre igual a quantidade de arestas mais 2. Quantidade de vértices, vou repetir, que é o que eu quero, mais a quantidade de faces, que é 12, é igual à quantidade de arestas que nós calculamos, que é 18, mais 2 da relação. Nós vamos ter que a quantidade de vértices mais 12 é igual a 20. Resolvendo, professor, o 12 vai passar para o lado do 20, subtraindo, é 20 menos 12. A quantidade de vértices desse poliedro é exatamente 8. A alternativa correta, letra E de escola. Vocês entenderam? Foi fácil, professor. Mais uma para a gente fechar a aula. Professor, olha a outra aí, professor, só para a gente fechar a aula. A figura a seguir representa a planificação, ou seja, isso aqui é um poliedro aberto. É um poliedro aberto, tá bom? E ele quer saber o número de vértices deste poliedro. Gente, cara, o que eu comentei com vocês? Eu até brinquei, disse assim, vamos ver se o pessoal vai prestar atenção. Quando eu estiver falando de planificação, eu não posso contar a quantidade de vértices. Não, professor, eu não posso fazer isso aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aí tu vai lá, ó, opa, marquei, acertei. Tá ali, professor, tem resposta. Não posso contar, não? Não. Por quê, professor? Imagina você fechando esta figura. Imagina você fechando essa figura. O que vai acontecer, professor? Esse vértice que você contou aqui, ele na hora que você fechar a figura, professor, ele vai se unir com esse aqui, por exemplo. Então, o que a gente teria feito? Nós teríamos contado esses vértices 2 vezes, professor. Então, a única coisa que nós podemos contar quando a figura estiver planificada, professor, contar apenas as... É a única coisa que eu posso contar. Eu posso contar lá as faces e o tipo. Eu posso dizer que lá, já estou olhando, a figura em questão vai ter faces triangulares. A figura em questão vai ter faces quadrangulares. É isso, Gabriel? Tem 8 faces triangulares e 5 quadrangulares? 1, 2, 3, 4, é isso mesmo. Então, se eu já tenho a quantidade de faces e o tipo, nós realizamos aquele mesmo procedimento dos slides anteriores. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Tenta fazer em casa essa daí, tá bom? Que na próxima aula a gente discute um pouquinho mais de
geometria espacial com vocês, especificamente o estudo dos poliedros. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus e até a próxima aula. Fui. Tchau, tchau, galerinha.